Olá, pessoal, estamos ao vivo aqui no nosso Facebook, recebendo a professora Alcione. Hoje a professora Alcione vai bater um papo bem descontraído com a gente sobre licenciamento ambiental, com muitos tópicos interessantes. Eu separei vários aqui, tem várias dúvidas. Eu vou falar um pouco sobre a professora Alcione. Professora Alcione Dantas é engenheira ambiental formada pela Universidade Federal de São Carlos. Ela atualmente é pós-graduanda em gestão de negócios pela Universidade de São Paulo, pela USP. Possui experiência na área de licenciamento ambiental, especialmente de empreendimentos rodoviários e energéticos. Atua na elaboração de laudos e estudos ambientais diversos, tendo experiência também nas tratativas e procedimentos envolvendo diversos órgãos ambientais, municipais, estaduais e federais. Na sua atuação, além da elaboração de estudos ambientais, apresenta soluções de mapeamento e cartografia através do uso do sistema de informações geográficas. Ela é professora, juntamente com o engenheiro ambiental Fabrício Vaz, excelente professor também, que disponibilizaram um curso maravilhoso para a nossa plataforma, que é Licenciamento Ambiental, que está lá na Redoma. É um curso que traz um passo a passo, direto ao ponto, e vale a pena vocês conferirem. Com vocês, a professora Alcione Dantas, para falar de um tema muito atual, que interessa aos empresários, interessa a todos os consumidores, também por produtos que se interessem para preservar o meio ambiente e a todos nós. Por quê? Pelo artigo 225 da Constituição, sabemos que o meio ambiente ele deve ser preservado para as presentes e futuras gerações. Seja muito bem-vinda, professora. É com a senhora. Boa noite a todos. Boa noite, Gabi. Eu agradeço muito o convite. É realmente muito gratificante compor o corpo docente da Redoma. Me sinto muito honrada. Essa plataforma que vem se mostrando gigante aí nesses últimos meses, disponibilizando cursos super atuais e com muita qualidade. Então, para mim é um prazer estar aqui tratando de um tema tão importante com uma pessoa tão brilhante como você. Então, eu agradeço muito o convite. Obrigada. E a recíproca é total e verdadeira. Uma professora que no pessoal e no profissional é de alto valor, viu, pessoal? Agora eu separei várias perguntas, professora. Para começar. Vamos lá. Bom, E pode me interromper a qualquer momento, qualquer dúvida, fica à vontade. ótimo, viu, pessoal? Olha, as perguntas estão abertas, a professora Alcione vai respondendo, tá? E isso é muito importante. A participação de vocês é muito integrativa. Professora, fala para a gente qual é o papel do licenciamento ambiental nesse aspecto de proteção. Fale do licenciamento ambiental para a gente, por favor. Para falar de licenciamento ambiental, é importante começar sempre pela conceituação, né? Então, o licenciamento ele é entendido como um processo administrativo pelo qual o poder público ele exerce controle sobre atividades potencialmente poluidoras. Então, ele vem como uma ferramenta da Política Nacional do Meio Ambiente. Arrisco a dizer que uma das mais importantes ferramentas para controlar, conciliando o desenvolvimento, né, de atividades econômicas, então, conciliando o desenvolvimento econômico de um país com a garantia da qualidade ambiental, ou seja, conciliando com a preservação ambiental. Então, ele é um procedimento que vai balancear os interesses privados, né, com interesses pessoais privados com os interesses que são coletivos. Então, quando a gente fala de meio ambiente, a gente está falando de um bem que é de uso comum de toda a sociedade. Então, com certeza, é um ponto que é do interesse comum de todas as pessoas. Então, é por meio do licenciamento ambiental que se dá esse equilíbrio. E por muito tempo, a temática ambiental, ela foi deixada de lado, né? Então, assim, no período pós-revolução industrial, logo após a industrialização,
foi começando a se sentir os impactos ambientais das atividades econômicas, né? Então, só que na época, como o debate sobre meio ambiente, sustentabilidade, licenciamento ambiental era muito pouco aprofundado, né? E muito novo também, essa questão de sentir os impactos, né? E esses impactos, esses efeitos deletérios ao meio ambiente eram vistos como um mal necessário ao desenvolvimento. Uma visão, digamos assim, muito errônea, né? Só que na época era a forma como era enxergado. Só que com o tempo foi se debatendo bastante, tanto no contexto internacional como no nacional. Então foi se aprofundando as discussões, né, sobre esses impactos que as atividades econômicas podem trazer para o meio ambiente. Então pode causar um empreendimento, causar degradação ambiental, degradação da qualidade do ar, qualidade do solo, dos recursos hídricos. Então, com o tempo que foi se aprofundando isso, teve-se a necessidade de trazer um instrumento para contrabalancear as atividades econômicas com esses efeitos, né? Defendendo muito bem o que você colocou aí, que é o artigo 225 da Constituição Federal, que quando a gente fala de meio ambiente, né, ela até é corriqueira, esse artigo, todo mundo conhece, que diz que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, é um direito fundamental da Constituição que o licenciamento ambiental vem defender, de uma forma preventiva e baseada no princípio da precaução e da prevenção. Perfeito, que bacana. E diante disso, então, professora, a gente tem que ter em mente que o licenciamento ambiental, então, ele é obrigatório para todo empreendimento? Poderia explicar um pouquinho para a gente? Sim, então, respondendo assim, por que, né, que a gente deve fazer o licenciamento ambiental? Posso citar 3 motivos principais. O primeiro deles é porque ele realmente é obrigatório, como você já antecipou. Então, o artigo 10º da Política Nacional do Meio Ambiente, ele dispõe sobre a obrigatoriedade do licenciamento ambiental. Então, instalar, operar, ampliar um empreendimento sem licença ambiental é crime. Então, ele cai no artigo 60 da Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605, né? Então, quando você toma essa conduta, que é uma conduta considerada lesiva ao meio ambiente, além das punições que são previstas em lei, o empreendedor ele fica sujeito ao embargo da atividade econômica dele, podendo tomar uma multa aí que pode chegar, assim, no máximo a 50 milhões. Então, é dinheiro. Então, o primeiro ponto que a gente parte do porquê fazer o licenciamento ambiental é porque ele é obrigatório, né? Mas, além do fato dele ser obrigatório, um segundo motivo é porque se ele for conduzido da maneira correta, né, se ele for bem feito, ele implica em maior competitividade no mercado. Então, o fato de você reduzir o risco de tomar uma multa, como essa que eu falei de 50 milhões de reais, implica, né, na saúde financeira do empreendimento. Então, o fato de estar resguardado com uma licença já começa por aí a sua competitividade no mercado. Mas, além disso, o fato dos consumidores, em geral, estarem muito mais atentos ultimamente com a questão da imagem da empresa, o fato de você ter uma licença, ter boas condutas socioambientais, faz com que você tenha uma imagem melhor perante a sociedade, perante seus clientes, perante o próprio governo. Então, isso garante, né, seu fator competitivo no mercado. E, além disso, por fim, a gente pode citar a facilidade, né, de obter um financiamento de crédito. Então, muitas vezes, os empreendedores eles se veem na necessidade de buscar linhas de financiamento, linhas de crédito ou capital de terceiros, né, que são os investidores. E na própria Política Nacional do Meio Ambiente, no artigo 12 e 14, é previsto isso, que os bancos e financiadoras eles têm que verificar essa questão de regularidade de licença ambiental para ceder o crédito, né? Então, se o empreendedor não tem licença ambiental, muito provavelmente ele não vai conseguir estar fazendo os seus financiamentos. E se porventura ele vier
adquirir uma linha de crédito e no meio do caminho ele deixar de ter condutas sustentáveis, ele pode também perder aquele acesso ao crédito. E o último motivo, né, que a gente pode citar é que o fato de você licenciar o seu empreendimento, você contribui para um desenvolvimento sustentável. Porque o licenciamento nada mais vai fazer do que avaliar a viabilidade, né, do seu empreendimento, visando conciliar o desenvolvimento econômico com as questões ambientais. Então, quando você passa pelo procedimento de licenciamento, você automaticamente vai ter que pensar em programas sociais, programas ambientais, medidas mitigadoras dos seus impactos, medidas compensatórias. Então, tudo isso, ao fazer esse processo, contribui para um desenvolvimento sustentável. Então, esse seria aí 3 principais motivos do porquê licenciar. Perfeito. Excelente explanação. E quais seriam as atividades passíveis de obtenção de licenciamento ambiental? Sim, eu tinha perguntado, eu até me esqueci de comentar. O licenciamento ambiental, ele não é exigido para todas as atividades. Quem define isso a nível federal é a Resolução CONAMA, número 237 de 97. E ela lista, né, no seu anexo 1, uma definição de atividades econômicas por segmento de mercado. Só que ela, assim, é uma lista bem generalista. E lá tem, né? Então, indústria química, indústria de madeira, indústria mecânica, indústria têxtil, rodovia, até o próprio ecoturismo. Ela vai listando por segmento de atuação no mercado quais atividades são passíveis de licenciamento ambiental. Só que essa listagem não se pode prender a ela, né? Porque no próprio escopo da resolução CONAMA número 237, ela dispõe que é responsabilidade dos estados e dos municípios definir a complementariedade dessa lista, né? Então, cabe também observar as legislações, as listas dos estados e dos municípios sobre o que precisa e o que é dispensado de licença. Mas, de uma forma geral, para responder a sua pergunta, Gabi, basicamente eles levam em consideração, para definir essa listagem, 2 critérios principais. O primeiro é o porte do empreendimento e o segundo é o seu potencial poluidor. Então, se você tem um empreendimento, independente do ramo que ele seja, se ele tem um alto potencial poluidor e for de grande ou médio porte, muito provavelmente ele vai depender de licença ambiental para o seu funcionamento legal. Entendi. Interessante isso. A maioria das pessoas, eu não sei, está me ouvindo? Está ouvindo? Tô aqui. É que eu acho que deu microfonia pelo meu aqui. A maioria das pessoas, elas tendem a enxergar o licenciamento ambiental como uma forma de atravancar, ou seja, impedir cada vez mais o desenvolvimento econômico do país, até mesmo pela própria burocracia que se enfrenta no licenciamento. Então, você acha que essa afirmação procede ou é apenas um mito? O que você acha? Muitos críticos falam que o licenciamento ambiental ele trava o desenvolvimento do país, que vários investidores se desanimam, né, de implantar seus negócios por conta da demora, né, da burocracia, de toda a papelada, todos os procedimentos que tem que passar o licenciamento. O licenciamento ambiental hoje no Brasil, ele tem várias fraquezas e desafios, né, ele tem sim, o que o torna, por conta disso, algumas vezes oneroso e burocrático. Especialmente quando a gente fala sobre licenciar um empreendimento de baixo impacto ambiental. Então, às vezes, esses empreendimentos de baixo impacto têm que passar por alguns procedimentos que talvez poderiam ser aprimorados com uma mudança de legislação para otimizar isso e não despender tanto tempo com um licenciamento que não vai trazer tanto impacto. Então, eles são os mais prejudicados com essa questão da burocracia.
Mas, Gabi, eu não acredito que seja esse o caminho de discussão que tem que ser tomado, porque muitas vezes os produtores, a bancada ruralista, os empresários, os donos de indústria, o próprio governo defende flexibilizar. Só que a gente tem que tomar um cuidado ao tratar desse assunto, porque a gente não pode se basear no argumento de que ele é burocrático e oneroso e defender a sua flexibilização a qualquer custo por conta disso, entendeu? Então, a gente tem que olhar, na verdade, quais são essas fraquezas, quais que são esses desafios que têm que ser superados e trabalhar em cima deles antes de querer defender a flexibilização total, né? Ou uma flexibilização, de repente, muito brusca. Então, o licenciamento ambiental e a própria política, né, do nosso país, a parte ambiental como um todo, se ela for conduzida de uma forma correta, ela tem potencial não para travar, para alavancar o desenvolvimento do nosso país. Então, muitas vezes a gente precisa olhar de um outro ângulo esse assunto, né? Então, para superar essas fraquezas, o que precisa, né? A gente precisa... Isso envolve, na verdade, vários fatores, vários agentes. Então, para superar isso, a gente precisa de um esforço multissetorial e integrado, né? Então, a gente precisa fazer debates, né, técnicos, trazer inovações baseadas em atualidades e argumento técnico, investimento, né, tanto financeiro, recrutar pessoal para trabalhar, porque muitas vezes a gente critica a demora do licenciamento ambiental, mas a gente não vê que o corpo técnico, os analistas dos órgãos ambientais, é uma equipe muito pequena, não dá conta do alto volume de processos que tem para serem analisados. Então, antes de falar que é oneroso, a gente tem que ver onde estão esses problemas. Então, por exemplo, a gente teve recentemente, né? Tá, agora deu uma sumida na mídia, mas teve os desastres lá da barragem de Brumadinho, de Mariana, e isso escancarou muito, na minha opinião, o sucateamento que tem nos órgãos ambientais, e no caso, como era mineração, minerários também, né? O desinvestimento que vem acontecendo ao longo dos anos aí, em todos os governos, não somente no atual, com relação a esses órgãos, né, seja de infraestrutura, ou seja mesmo de pessoal, de analistas, né, esses desinvestimentos a nível federal e estadual, eles condicionaram, né, com que os órgãos não cumprissem o papel deles por conta dessa equipe subdimensionada. Então, não tinha uma pessoa para fiscalizar, geralmente não tem. Eles não dão conta de abranger todo o serviço que precisa ser feito. Para você ter uma ideia, das mais de 24 mil barragens que a gente tem no Brasil, apenas 3% delas foram fiscalizadas com alguma efetividade. E dessas mais de 24 mil, 790 delas são de rejeitos da mineração. E só 30% disso foi avaliado. Então é muito pouco. Então esse desastre, na minha opinião, veio mostrar justamente o sucateamento que acontece nesses órgãos ambientais, né? Então, essa falta de condição institucional, além de ela trazer riscos para o meio ambiente e também para a população, porque pense a quantidade de pessoas que morreram, né, nesses acidentes, a quantidade de famílias que perderam as suas casas. Então, isso traz um risco socioambiental muito grande e prejudica os próprios empreendedores, a falta de investir em pessoal, porque eles são os principais que reclamam da demora para emitir essas licenças. Então, antes da gente pensar em desburocratizar, em acelerar os processos, a gente tem que ver como fortalecer a atuação desses órgãos ambientais. Excelente, excelente. E já aproveitando o gancho aqui, quais seriam, assim, esses fatores e um pouquinho mais dessas fraquezas quando a gente fala desse licenciamento, né?
Você deu uma explanação, tem algum ponto específico aqui que você fala, esse destaque seria importante para a gente focar no estudo dele para melhor desenvolver o licenciamento e achar o X da questão? Olha, Gabi, existe vários fatores, né, que eu poderia estar mencionando. O primeiro eu já expliquei previamente aí, que é o déficit de servidores públicos, né? Esse é o primeiro. Eu diria que o segundo é a subjetividade na redação de algumas leis. Então, a falta de clareza na redação, às vezes, traz uma insegurança jurídica para os empreendedores. Então, falta trabalhar nisso também. Outro ponto é a falta de definição clara também para procedimentos simplificados. Então, atividades de baixo impacto precisa direcionar um esforço para definir melhor quais são os procedimentos que têm que ser feitos para licenciar atividade de baixo impacto. Esse é um outro ponto também. Outra coisa que eu poderia citar é o fato de termos legislações bem antigas que precisam passar por uma revisão, até porque elas foram feitas em um outro cenário, em um outro contexto, e talvez o que já se aplicava lá atrás não se aplica mais. Então, precisa atualizar nesse sentido. E, às vezes, elas também foram construídas de uma forma unilateral, ou seja, sem um debate. Às vezes, o contraditório é importante na construção das leis. Por mais que uma pessoa vá contra a opinião, às vezes, esse debate enriquece o corpo da legislação para conciliar os interesses, né? Outro ponto também que a gente pode citar é estudos mal elaborados. Então, o próprio Ministério Público fez um documento em que ele aponta a deficiência em estudos ambientais. Isso faz com que você faça um estudo, o empreendedor vai lá, apresenta ao órgão, só que esse estudo está deficiente de conteúdo, de escopo, de informação, e aí o órgão ele vai e pede complementação, né? Então, tudo isso vai atrasando o seu processo, né? Porque aí volta para o empreendedor tem que revisar, tem que incluir coisa que não foi feito. Então, tem essa questão também. Às vezes, os empreendedores, eles reclamam, mas a qualidade de estudo não é tão satisfatória. Então, tem os dois lados. Eu diria que esses são os principais pontos, né? Outra coisa também importante é a questão de informatizar, né? Digitalizar os processos. Hoje em dia a tecnologia está aí, acho que a gente precisa utilizar mais dela. Inclusive, uma notícia fresquinha hoje é que o IBAMA, ele lançou o sistema de licenciamento ambiental novo dele. Então, esse sistema ele veio justamente para desonerar um pouco a atuação dos analistas ambientais. Então, ele vai auxiliar bastante nos procedimentos administrativos dos licenciamentos a nível federal. E esse lançamento, eu acredito que por lá vão fazer agora 99% das coisas que se fazia, às vezes, por via física. Então, o empreendedor vai conseguir solicitar a licença ambiental dele por lá. Lá no sistema é possível enviar notificações para o empreendedor. Então, se precisar do detalhamento de algum estudo ambiental ou complementações, né, de informações adicionais, o empreendedor já consegue fazer tudo isso digitalmente. A própria licença vai ser emitida de forma digital. E uma coisa que eu achei bem interessante é a questão dos prazos, vai ajudar na gestão dos prazos da licença. Então, muitas vezes o próprio empreendedor perdia os prazos, né, para fazer a renovação da licença ambiental dele, e com esse sistema vai ser emitidas notificações direto para o e-mail do empreendedor. Então, acredito que o fluxo de trabalho vai ser melhor. Então, nesse ponto a gente já avançou. Ponto positivo aí para o Brasil, né? E até os próprios órgãos estaduais também. Eles têm, com essa pandemia, eles já vinham, na verdade, antes da pandemia, buscando, né? Pensando em ideias como modernizar os sistemas dele. Alguns até já tinham implementado algum sistema
digital, mas aí agora, por conta da pandemia, eles foram obrigados a antecipar e colocar em prática esses planos. Então, os órgãos estaduais já estão articulando também nesse sentido, que acredito que vai trazer melhorias e avanços, né? E mais para frente, acho que até a nível municipal isso vai ser instituído. Então, o que precisaria aí, falando dessas fraquezas, é melhorar mesmo a atuação do Sistema Nacional do Meio Ambiente, né, SISNAMA, recrutar mão de obra, investir em tecnologia, capacitação e buscar, talvez, atualizar essas leis e unificar as legislações que a gente tem atualmente. Excelente. Agora você falou um ponto bem importante, que é unificação das leis. Existe uma nova lei geral agora de licenciamento sendo discutida, né, lá no Senado, que é o projeto de lei 3729 de 2004 ainda. Qual que é a sua opinião sobre essa iniciativa de lei? Essa é uma pauta que está no plenário faz muito tempo sendo debatida, né? Como você falou, de 2004, o projeto, e tem até históricos de que antes disso já vinha sendo debatido. Essa lei, ela já passou por muitas modificações na sua redação, né? Então, o texto original já não tem mais nada a ver com o feito lá em 2004, só que agora trouxe em pauta novamente, foi até um tema bem polêmico nos últimos meses, né? E quem está à frente disso é o deputado Kim Kataguiri, né? E é consenso hoje, tanto entre ruralistas que são do setor agropecuário, como empresários, né, os donos de indústria, e até mesmo da parte dos ambientalistas, que é imprescindível a gente ter a aprovação de uma lei geral de licenciamento. Para quê? Para unificar e esclarecer as informações sobre o licenciamento ambiental. Então, para atuar aonde hoje tem as falhas que eu te apontei, né? Então, a ideia dessa lei é trazer efetividade para o licenciamento, porque em alguns casos ele não é efetivo, até sai a licença, mas não tem a efetividade da função dele. Trazer celeridade, então aumentar a velocidade dos processos, justamente para desonerar, né, a questão que tanto reclamam sobre isso. Trazer transparência e também responsabilidade para o empreendedor quanto ao licenciamento ambiental. Ela tem vários pontos positivos e negativos, acredito que foi bastante discutida, eu achei isso bacana, porque a construção dela está sendo em torno de discussão, que eu acho que isso é muito importante. Dentre os pontos positivos dessa lei, eu acho que a gente pode citar a unificação, né? Então, eles estão prevendo a unificação de algumas fases de licenciamento para algumas obras, principalmente que envolva licença de operação. Eu acho que é um ponto positivo, desde que sejam considerados critérios técnicos para fazer essa união. Esse é um ponto. É muito previsto também, muito voltado, né, para a simplificação das atividades de baixo impacto, que é um ponto que eu falei que a gente precisa urgentemente disso. E não só para as obras de impacto, mas também para as de saneamento. E é um tema muito importante que o Brasil precisa investir forte em saneamento. Hoje, metade do país não tem acesso ao saneamento, então precisa voltar uma atenção maior para a gente conseguir progredir em relação a esse tema. Outro ponto positivo é o fato das licenças corretivas não serem menos restritivas do que o licenciamento convencional. Hoje, a gente não tem de uma forma tão clara como funciona o licenciamento corretivo, por conta de que ele é olhado caso a caso, né? Então, vai de cada tipologia de empreendimento, como foi feito. Então, e para esclarecer, o licenciamento corretivo, ele é quando o empreendedor instala, opera seu empreendimento sem a devida licença que ele deveria ter. E o licenciamento convencional, que a gente chama, é o trifásico, que primeiro ele emite uma licença prévia, que aprova a localização do empreendimento. Depois ele emite a licença de instalação, que é quando ele pode começar a executar suas obras. E por fim, quando ele emite a licença de operação, que é quando ele pode funcionar normalmente as suas atividades. Então tem o licenciamento convencional, que é esse trifásico, e tem o licenciamento corretivo.
que é voltado para obras que já foram instaladas, só que sem licença, ou seja, legalmente, né? Então, vai esclarecer esse ponto, que é importante trazer. E outro ponto que eu acho interessante é unificar mesmo. Então, numa lei única, você vai ter as principais diretrizes para o licenciamento ambiental. Isso é importante, porque hoje a gente tem muitas leis fragmentadas. Cada uma trata de um pedacinho do licenciamento. Então, o fato de você trazer, tentar unificar os assuntos, facilita. Tanto para os órgãos ambientais, para o empreendedor entender. Então, eu acho que é um avanço. Só que ela também tem alguns pontos que são polêmicos e são impasses, né? Não tem uma concordância sobre o assunto. E eu diria que acho que o mais polêmico é a questão de dispensar do licenciamento as atividades agropecuárias, né? Então, eu acho que isso é muito polêmico, principalmente por conta de dispensado hoje o licenciamento ambiental atividades de baixo impacto. Então, você tem um critério. Agora, você dispensar o setor de agropecuária não é muito interessante, principalmente embasado na justificativa de que seriam utilizadas a licença por adesão e compromisso, que chama. Que basicamente o produtor precisaria informar seu cadastro ambiental rural, o CAR, né? E esse CAR, após ser validado, ele serviria, começaria a ter efeito de licença ambiental. Só que é complicado falar disso porque a gente tem uma malha de imóveis rurais gigantesca no Brasil, porque é um território muito grande, né? E esses dados do CAR, eles não foram validados ainda, né? Tá tudo muito inicial, agora que estão começando a trabalhar em cima disso. Então, tem que se tomar cuidado ao sair uma lei dessa, porque você pode expor o meio ambiente a um risco, né? Até dar conta de verificar, validar todos esses dados do CAR, será que ele realmente tem hoje condições de ser utilizados como licença, para efeito de licença ambiental, né? Então, é um ponto a se tratar, que eu acho que é polêmico. E outra coisa também que eu acho que é complicada é que eles estão propondo o desvinculamento das manifestações dos órgãos específicos do licenciamento ambiental. Então, hoje o que a gente tem? Hoje a gente tem o licenciamento propriamente no órgão ambiental, só que tem instituições que são auxiliares no processo. Então, você pode citar aí a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, o IFAM, que cuida da parte de patrimônio arqueológico, o ICMBio, que cuida da gestão das unidades de conservação, né? Então, esses são elementos sensíveis, né, que são impactados por obras, e essas instituições específicas, elas têm poder de voz no licenciamento ambiental. Então, elas têm, todo empreendimento precisa da anuência delas, né? E elas são vinculantes ao processo. Então, a proposta previa o desvinculamento, ou seja, eles podem opinar, mas não de forma vinculante. E eu acho que isso é um ponto muito polêmico, porque quem melhor para tratar de unidade de conservação que o ICMBio, entendeu? Quem é melhor para falar sobre impacto sobre comunidades indígenas do que a FUNAI? Então, eu acho que é um ponto que ainda tem que evoluir essa discussão, tem que tomar cuidado com essa flexibilização em demasia, porque ela pode trazer impactos irreversíveis, pode sujar a nossa imagem no exterior, né, como muito já tem, querendo ou não, manchado com as queimadas da Amazônia, com os desastres lá do vazamento de petróleo, enfim. Então, essa lei, ela é boa, eu acho que ela é importante, mas ainda tem pontos que precisam ser um pouco melhor debatidos, né? Falar de licenciamento ambiental é falar de um problema complexo, multidisciplinar, e eu acredito que problemas complexos e multidisciplinares, eles necessitam de soluções igualmente complexas e multidisciplinares. Então, tem que avançar um pouco mais, eu acho, nos debates, até porque o fato de flexibilizar e de expor o meio ambiente a impactos dessa forma pode afetar a questão dos serviços ecossistêmicos que hoje a gente tem
disponível, né? Então, pode afetar a disponibilidade de água, a estabilidade climática. Então, por exemplo, o fato voltando às atividades agropecuárias, né? Isentar eles de passar por um licenciamento ambiental. A atividade agropecuária é um bom exemplo de uma das atividades que mais dependem dessas questões de disponibilidade de água, disponibilidade de um clima, digamos assim, um clima favorável para que ela se desenvolva, né? Então, ela é beneficiada por esses serviços ecossistêmicos. Então, a existência dela depende da preservação ambiental, de certa forma. Então, hoje a gente fala assim, no Brasil, a questão de certificação, de pressão por certificação, ainda é um pouco tímida. Mas ela tem até aumentado expressivamente. Só que lá no exterior, para você exportar, como acontece no Brasil, né? A gente é um dos maiores exportadores de commodity agrícola. Então, para a gente exportar essas commodities lá fora, essa questão de certificação social, ambiental, não é mais opcional, como foi um tempo. Hoje é uma exigência. Então, você não consegue inserir no mercado seu produto de uma forma legal se você não tiver uma conduta sustentável. Então, o Brasil acho que tem que tomar cuidado, porque pode ser um tiro no pé essa lei nesse sentido, porque o PIB nosso, a maior parte é composto por atividades agrícolas, né? Então, o PIB agrícola ele é muito relevante. Então, tem que tomar cuidado, porque como que a gente vai exportar isso depois? Será que vai ser bem aceito lá para fora, né? Então, você percebe que quando a gente fala em licenciamento ambiental efetivo, a gente está falando também em garantir a própria saúde financeira do país. Então, essa lei eu vejo ela como positiva, mas ela, por si só, também não resolve todos os problemas, como o que eu te falei de sucateamento de órgãos e as outras coisas que eu já citei anteriormente. Perfeito. Nossa, uma aula e com muita lucidez, né? Qualquer tipo de ato assodado aqui na aprovação da lei, sem um estudo mais aprofundado, pode ter uma extensão inimaginável, né? Muito Sim. importante. Você falou aí sobre os serviços ecossistêmicos. O que seriam esses serviços ecossistêmicos? Poderia explicar para a gente? Sim. Os serviços ecossistêmicos, assim, trazendo para uma linguagem bem simplificada, eles seriam os bens e serviços que a gente obtém da natureza, né, dos ecossistemas. E seja essa obtenção de forma direta ou não. Então, existem vários tipos de serviços ecossistêmicos, tem os de provisão, que estão relacionados à obtenção de matéria-prima para as atividades econômicas, os nossos alimentos, vegetais, frutos, disponibilidade hídrica, né? Então, a renovação do ciclo hidrológico. Tem os serviços de regulação, que a gente pode citar dentro dele a polinização, o controle biológico, dois que são muito importantes aí para as atividades agropecuárias, o sequestro de carbono, né, que é feito pelas árvores. A gente pode citar também um terceiro tipo de serviço, que são os serviços ecossistêmicos culturais, que são ligados ao ecoturismo, qualidade de vida, lazer, que vem assim da natureza, e os serviços ecossistêmicos de suporte, que seriam mais relacionados à questão da biodiversidade, ciclagem de nutrientes e a constituição de hábitats, por exemplo. Então, esses serviços ecossistêmicos seria o funcionamento correto, né, equilibrado do meio ambiente e os benefícios que a gente tira dele, né? Então, os empreendimentos, quando eles não são licenciados corretamente, eles podem impactar negativamente o meio ambiente. Então, eles vão gerar uma degradação dos recursos naturais. Então, ele vai degradar a qualidade do ar, qualidade dos recursos hídricos, né? Isso causa um desequilíbrio ambiental. E esse desequilíbrio, ele pode prejudicar o fornecimento desses serviços ecossistêmicos a médio e longo prazo. E justamente esses serviços ecossistêmicos que são tão importantes, né, para a nossa existência humana como indivíduo, como também para as próprias atividades econômicas, para a continuidade delas, né? Então,
falando assim, fazendo um link com a questão do licenciamento ambiental, eu me arrisco a falar aqui que todas as inquietações, na verdade, que envolve o nosso país hoje, a gente precisa ter cada vez mais o senso de coletividade. Então, enxergar como a minha atividade impacta o coletivo, né? Então, se as licenças ambientais, se eu sou um empreendedor e eu vou lá e não faço o meu devido licenciamento, eu estou impactando o meio ambiente e eu vou ter um efeito deletério não só no meio ambiente, como na vida de outras pessoas e a longo prazo na minha própria vida, né? Se eu vou licencio, não licencio, na verdade, a minha atividade, o que vai acontecer? Se não tiver esse devido planejamento que tem, porque quando você passa por licenciamento ambiental, você tem um planejamento de como vai ser a, a instalação, a operação desse empreendimento. Se não tiver, então, esse processo de planejamento, controle e fiscalização que são imprescindíveis, os direitos individuais vão acabar se sobrepondo aos direitos coletivos. E a longo prazo isso prejudica, inclusive, o empreendedor, porque ele não vai ter mais esse serviço ecossistêmico que ele tanto precisa para desenvolver a atividade dele. Então, se todo mundo começar a licenciar, não licenciar, perdão, se todo mundo começar a não licenciar e ter condutas lesivas ao meio ambiente, a longo prazo não tem como ter mais atividades econômicas. Então, a gente tem que ter esse senso de coletividade e de pensamento a longo prazo. Perfeito. Responsabilidade intergeracional, né? Maravilhoso. Exato. Como diz na Constituição. Exatamente. Agora, em continuidade aqui, nas nossas perguntas e nas minhas dúvidas, né? Tendo em vista que a maior parte do território brasileiro é dotado de uma área com alta biodiversidade, com importantes, né? Importantes e também para a preservação, como é que você vê a solução de conciliar o desenvolvimento econômico de um lado e, ao mesmo tempo, essa conservação ambiental? Visto que o licenciamento ambiental, o licenciamento de áreas sensíveis são bem polêmicos. Uma boa pergunta, hein, Gabi? Como eu já falei antes, o fato de ter um assunto, igual você falou, polêmico, se ele é polêmico é porque ele é complexo. Então, o fato de ter um assunto polêmico, complexo, que envolve várias coisas, então ele é integrado, multidisciplinar, ele vai exigir, a resposta para essa pergunta vai exigir soluções igualmente complexas, né? Mas além de tudo que eu já mencionei, que eu falei que precisa fortalecer o Cisnama, recrutar analistas, trazer clareza nas legislações, tudo isso já que eu já citei, eu acredito que, tendo em vista que grande parte do nosso território, né, é muito rico em biodiversidade, diria que uns 80% do nosso país são áreas muito importantes, né, do ponto de vista de conservação, de biodiversidade. Como fazer isso? Eu acredito que, além de tudo que eu falei, seria investir em uma avaliação ambiental estratégica, bem como um zoneamento ecológico econômico efetivo a nível do país, sabe? Buscando explorar os nossos recursos de uma forma inteligente e otimizada, né? Então, a gente tem que buscar, eu acredito, utilizar os potenciais de cada região, porque o Brasil é muito biodiverso. Quando você fala em biomas brasileiros, é muita variedade, é muito diferente cada região. Então, você tem que buscar explorar o que tem de melhor naquela região, né? E buscar isso, buscar explorar esse potencial. Não buscar o contrário, que seria você adaptar a região para o seu interesse econômico. Não, você vai exercer o seu interesse econômico conforme a potencialidade daquela região, né? Então, eu acredito que esse seria um bom caminho, investir em avaliação ambiental estratégica e zoneamento ecológico econômico. E ao fazer isso, de certa forma, né, você vai reduzir os impactos ambientais e também vai acabar desonerando a instalação da atividade econômica
né? Recentemente, você falou isso, agora eu até lembrei de uma coisa. O governo colocou a leilão lotes para exploração de petróleo lá no arquipélago de Abrolhos, né? No litoral baiano. E Abrolhos, ele abriga simplesmente a maior biodiversidade do Atlântico Sul, né? Então, ele tem um banco gigantesco de recifes de corais e também um berçário de baleias de jubarte, né? Então, o fato do governo leiloar essas áreas é, assim, na minha opinião, insano. Porque imagina os entraves no licenciamento ambiental que vai ter se alguma empresa chegar a querer desenvolver, né, executar mesmo esse projeto. Então, vão ter entraves gigantescos, serão pressões muito grandes, né? Tanto que teve, eu acho, na época, agora eu não tenho acompanhado muito, mas no ano passado a sociedade civil fez toda uma pressão, o próprio Ministério Público, ele soltou uma liminar impedindo, né, pedindo para suspender esses leilões. Só que, se eu não me engano, na época foi para leilão, né? Só que o fato de ser, como eu falei, uma região muito sensível do ponto de vista ecológico, acabou que afastou até as próprias potenciais empresas que explorariam essas áreas, porque elas têm essa noção de que iam ter muitos entraves, muitos custos, muita insegurança, né, em torno desses empreendimentos, então não foi dado nenhum lance. Não sei que pé que está hoje, mas é um exemplo assim clássico que eu posso citar para responder essa sua pergunta, a questão do zoneamento. Por quê? Ao invés de explorar petróleo no arquipélago, por que não incentivar a geração de renda através de ecoturismo, por exemplo? E buscar outras áreas para explorar petróleo, né? Em outros lugares que tiver mais potencial, né? E digo mais, ainda vou além, né? Por que não investir, ao invés de explorar petróleo, na exploração de energias renováveis, né? Como a solar, a eólica, que vem crescendo muito no Brasil, e como a litoral, a própria energia ondomotriz, a partir das ondas, né? Isso é muito mais efetivo atual, mas claro que tem que ter o potencial também, tem que ter o argumento técnico, né? Então, desde que tenha o argumento técnico. Então, é muito importante, eu acho, para essa questão de equilibrar a nossa biodiversidade, né, todo o nosso território, fazer um zoneamento, porque aí você vai direcionar as alterações de uso e ocupação do nosso território de uma forma como, né, planejada, de uma forma sustentável. Isso vai nortear os investidores, né? Então vai trazer garantia financeira, né, uma segurança financeira, uma segurança jurídica para os empreendedores e junto com isso a sustentabilidade, porque você vai estar explorando o melhor de cada região, né? Mas tudo isso aí depende de um esforço conjunto para fazer um zoneamento para o nosso país, que é gigante, envolve vários aspectos, né? Social, ambiental. E para isso eu acho que tem que fazer assim, pegar um especialista de cada área, entendeu? Então, pegando o exemplo do petróleo ainda, pega um especialista na produção petroleira, vê com ele quais as áreas estratégicas para a produção de petróleo, mas também escuta aquele profissional que é especialista em conservação marinha, por exemplo, e chega num consenso, entendeu? A partir desses dois contraditórios, chegar num ponto razoável para os dois, né? Onde que você vai conseguir implantar esse empreendimento que você vai garantir a produção de riquezas, mas de uma forma que você não exponha a um risco muito grande e não prejudique a biodiversidade marinha, por exemplo. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente tem que caminhar. Perfeito. Excelente explanação. Luciane, atualmente muito se fala sobre geração de valor nos novos modelos de negócio. Você acredita que a variável ambiental se enquadre como geradora de valor a essas empresas? Ótima pergunta, Gabi. Isso aí vai muito de encontro com a pegada atual de mercado, né? Até na pós-graduação que eu faço, no MBA, fala muito em indicadores de valor. Então, antigamente, as empresas elas tinham que gerar
lucro. Então, se você estava gerando lucro, você estava surfando na onda, entendeu? Hoje, o novo modelo de negócio, ele não pede só geração de lucro, ele pede geração de valor. Então, a sua marca, a sua empresa, ela não tem que só gerar lucro, ela tem que gerar um valor para a sociedade, né? E eu acredito que a sustentabilidade é um valor muito forte, principalmente no contexto atual, né? Tanto nacional quanto internacional. Então, eu diria que a responsabilidade socioambiental dentro de uma empresa hoje, ela é um trampolim de competitividade, né? E por que eu digo isso? Hoje os consumidores eles estão cada vez mais engajados e exigentes. Então hoje, até com o próprio avanço da tecnologia, você pode ver, quando acontece alguma polêmica ambiental com uma empresa, os clientes já postam, marcam a empresa, exigem um posicionamento, né, da empresa. Então, cada vez mais as pessoas estão atentas à, à questão ambiental, né, e social, ao compromisso que a empresa tem em ser sustentável. Isso já eu acho que é um ponto. Então, agrega valor, sim, você ter a sustentabilidade dentro da empresa. E além disso, como eu já tinha falado, né, as instituições financeiras, sejam elas bancos ou investidores mesmo, dentro do país ou fora, eles olham para as políticas ambientais da empresa antes de dar o crédito, né, ou de fazer o investimento. E para você ter uma ideia, diversos investidores, muitas vezes, eles olham a questão do licenciamento, que é básico, que é obrigatório, né? Mas também eles acabam, às vezes, olhando indicadores de sustentabilidade. Hoje tem diversos modelos, diversos tipos de indicadores ambientais, e eles, com base nisso, não só nisso, claro, mas a sustentabilidade é um fator, eles olham qual empresa é melhor de investir. Então, eles usam, podemos citar aqui, deixa eu pensar algum indicador, tem os indicadores do Instituto Ethos, que é um ponto a citar, tem o indicador que foi desenvolvido até pela Bovespa, que é o ISE, significa Índice de Sustentabilidade Empresarial, tem o GRI, que é um outro indicador, e os próprios relatórios de sustentabilidade das empresas que estão públicos são parâmetros que os investidores olham. Então, quando a gente fala assim de gerar valor, certamente a sustentabilidade pesa, né, positivamente. Então, há várias empresas até de capital aberto que têm o seu valor bem colocado na bolsa, justamente por ter bons indicadores socioambientais. Excelente. A tomada de conscientização, ela tem sido muito profícua, né? Principalmente nas relações internacionais, desde o micro ao macro. E por que uma empresa, né, ela investiria seus recursos na melhoria de performance ambiental e social, além dos padrões estabelecidos por lei? Qual o posicionamento dos acionistas a respeito das empresas adeptas aos conceitos de sustentabilidade? E, são três em uma, qual o efeito na relação retorno e risco para as empresas que reconhecem e que incorporam os conceitos de sustentabilidade? Uau, vamos por partes. Olha, a gente começou falando de licenciamento, então vamos contextualizar. A gente começou falando de licenciamento. Então, o licenciamento, ele é básico, ele é obrigatório. Então, assim, se você quer ter sustentabilidade, ele é o primeiro passo. Básico, imprescindível. E se a gente for falar assim, fazendo uma analogia a um jogo, se você não tem licenciamento ambiental, você nem senta na mesa para jogar no mercado. É essa a realidade. Mas agora você perguntou de melhorar a performance além do que é estabelecido por lei. Ou seja, você, além de fazer o licenciamento ambiental, você buscar fazer o a mais. Você buscar realmente o conceito de sustentabilidade, né? Eu tenho uma apresentação para fazer que eu acho que eu posso demonstrar melhor para você isso. A gente pode fazer, Gabi? Claro. Então, vamos lá. Deixa eu só
Apresentar aqui, só um minutinho. Deu certo? Deu, para mim está aparecendo. Perfeito. A importância do licenciamento ambiental. Que bom. Né? Tá dando para ver bem? Tá ok. Perfeito. Então vamos lá nesse sentido de pergunta, por que fazer além do licenciamento ambiental, né? Isso aqui eu trouxe uma manchete da Forbes, né? Que ela fala sobre um fundo de investimento que foi criado voltado para empresas sustentáveis. E depois que foi criado, em 6 horas, ele captou aí R$ 1 milhão. Alcione, Então, na visão do... desculpa te Oi? interromper. Desculpa te interromper. Para mim, ainda continua aparecendo só a primeira tela, que está escrito só a importância do licenciamento ambiental. Você não quer colocar a tela cheia e voltar nele e colocar aquele modo de exibição Oi? continuado? Você não quer colocar aquele Agora. modo de exibição continuado? Partilhar de novo e colocar o modo de exibição? Que a segunda, o segundo slide não estava aparecendo. Espera aí, vamos parar e vamos começar de novo. Foi agora, Gabi? Vamos testar. Vamos. Oi? Dá para você aumentar ela? Deu certo? Deu, só que ela só está aparecendo um pedacinho da tela. Agora apareceu a Forbes. Mas tá aparecendo, dá para visualizar bem? Dá para visualizar, mas tem uma parte da tela que tá com uma faixa. Você tem que subir o slide. Subir o slide? Ele Mas tá espera aí, então vamos ver que o probleminha é USB aqui. Espera aí, Gabi. Vamos tentar de novo, hein? Estamos vivendo a tecnologia na prática, não é? Nossa! 10-0 para ela. Agora foi, Gabi? Oi, agora tá perfeito. Vamos lá. Ótimo. Então, voltando, né? Aqui está uma manchete da Forbes que mostra um fundo de investimento que foi criado para empresas sustentáveis, né? Então, esse fundo, em 6 horas, a partir da criação dele, ele captou aí R$ 1 milhão. E para o responsável pela área de gestão dessa empresa, o que motivou isso, né? Primeiramente, ele acredita que o fato das empresas terem uma performance superior, né? Quando as empresas são sustentáveis, elas têm uma performance superior às convencionais. Isso motiva muito, isso atrai investimentos, né? Então, elas também, por ter mais facilidade de acesso de financiamento, elas têm um capital com um custo menor, né? E além disso, o fato dela ter o licenciamento, dela ter, além do licenciamento, as questões de preocupação com o meio ambiente, elas têm menos risco de ter acidentes ambientais. E como esses riscos são menores, reduz também o risco financeiro dessa instituição, né? Então, trazendo aqui. Tá aparecendo bem, né, Gabi? Bem, perfeito. Então, eu trouxe algumas manchetes todas desse ano, né? Para provar isso que eu tô falando, né? Política ambiental atrapalha o investimento no Brasil. Temendo a fuga dos investidores, o Ministério da Economia defende a política ambiental. O Brasil arrisca perder capital estrangeiro se a política ambiental não mudar. O Brasil poderá perder trilhões de dólares se não mudar sua política ambiental. Investidores internacionais manifestam a embaixadas do Brasil preocupação com o desmatamento. E aqui até manchetes internacionais falando dessa tendência de desinvestimentos por conta da política ambiental brasileira. E aqui um outro exemplo também. Então, aqui uma outra manchete, que eles demandam cada vez mais essa questão da preocupação ambiental.
E isso está ficando cada vez mais relevante para os investidores. E por fim aqui, acho que essa é mais recente, que teve uma reunião dos investidores externos com o vice-presidente Mourão, e que foi tratado que os investidores eles estão esperando o resultado da política ambiental para depois investir seus recursos no Brasil, né? Mas não falando só de manchetes, agora vamos falar desse relatório aqui, para quem quiser acessar na íntegra. Eu recomendo bastante, porque é um relatório bastante rico em conteúdo. Ele fala sobre o indicador que eu citei, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, o ISE. E ele é da Bovespa, né? Então, o que ele fala? Ele fala que foi feito um estudo, como a gente pode ver aqui nesse gráfico, a questão do cada dólar que vem sido investido em sustentabilidade. Como a gente pode ver aqui, ó, ao longo dos anos, vai só crescendo o número de moeda, né, que é investida em empresas com critérios de sustentabilidade. E chegou à conclusão de que em cada 9 dólares nos Estados Unidos, eles são investidos de acordo com estratégias de investimento sustentável e responsável. Então, o critério que eles levam é a questão da responsabilidade socioambiental. Além disso, por que foi motivado esse investimento? Primeiro, pela demanda dos seus clientes. Então, as empresas estão de olho nisso e vê que os clientes estão exigindo cada vez mais. E também por valores próprios da empresa, né? Tem muitos executivos que eles, por si só, já consideram essa variável nas suas ações, né? Desse grupo de empresários que foi entrevistado, foram cerca de 4.000 executivos, 70% afirma ter adotado permanentemente a sustentabilidade ao longo da vida útil do empreendimento deles. Além disso, 2/3 afirmam que a sustentabilidade é necessária para a competitividade. Então, esse relatório ele vem só reafirmar o que eu já tinha antecipado. Além disso, tem tido um aumento da procura por essas informações, que é de sustentabilidade, além de também a maior procura de investimentos direcionados para esse foco da sustentabilidade. Então, tem empresários também, cerca de 1/3 dos entrevistados, eles dizem que o fato de ser sustentável, olha que importante, estão contribuindo para a rentabilidade da empresa. Ou seja, ser sustentável está dando lucro. Então, isso é muito importante, que vem justamente no que o licenciamento vem buscar, que é conciliar a atividade econômica com o meio ambiente, né? Além disso, o fato de ser sustentável faz com que a empresa se beneficie da sua boa reputação, tanto com o governo, quanto a sociedade, quanto aos fornecedores de crédito. Então, eles se beneficiam dessa boa imagem que eles criam. Aqui, Gabi, eu trouxe uma pesquisa falando que os consumidores cada vez mais estão antenados nisso e estão dispostos a pagar mais por produtos verdes. Então, aqui tem vários censos de várias fontes, mas basicamente sempre a gente vê aqui, ó, 73% dos brasileiros planejam aumentar seus gastos com produtos e serviços verdes. E eles, ó, topam pagar até 30% a mais, aqui, né, nessa fonte de pesquisa. Aqui, 52% dos entrevistados aceitam pagar um pouco mais se o produto, se o serviço for sustentável. E olha aqui que interessante, 98% dos brasileiros falam que trocariam um fornecedor se fosse um produto certificado. E hoje, para você ter essa certificação, você tem que atender requisitos bem rígidos de sustentabilidade, você tem que passar por uma auditoria. Então, a gente vê como que está em ascensão e a importância da sustentabilidade nas empresas. E falando nisso, quando a gente fala assim, sustentabilidade, é até clichê falar, né? É a Natura. Todo mundo pensa, virou sinônimo, né? Sinônimo de sustentabilidade, a Natura. Então, eu trouxe a Natura para a gente fazer uma análise aí se vale a pena ser sustentável, né? Então, começo aqui com a fala do vice-presidente, que diz que investir em sustentabilidade dá lucro. Então, a Natura ela está entre as empresas mais rentáveis no setor de cosméticos, e o fato de investir em sustentabilidade não gera só lucro, como está aqui, ó,
gera valor para a Natura. Então, falando rapidinho assim da Natura, ela é uma empresa que tem parceria com 39 comunidades locais na Amazônia, que são os fornecedores dos princípios ativos dos cosméticos que eles comercializam. Então, com isso, ela gera renda para mais de 6 mil famílias. Ela tem uma política de carbono neutro. Em 2007, ela zerou as emissões dela através de compra de crédito de carbono. Então, ela investe na preservação de florestas. Ela também tem um grande estímulo à diversidade no quadro dos colaboradores dela. Eu estava lendo cerca de 40% dos cargos de alta diretoria e executivos são compostos por mulheres. Então, quando fala de sustentabilidade, não é só ambiental, não. Tem o social também, que é bem importante. 80% dos produtos da Natura são veganos. 33% das embalagens são recicladas. E ela tem, assim, uma infinidade de políticas socioambientais. Eu nem trouxe todas aqui, porque senão eu ficaria falando a noite inteira. Então, basicamente, esse é o panorama geral da Natura. Aqui eu trouxe algumas certificações, né, que a gente falou que são importantes. Inclusive, essa aqui é a que chama atenção, porque é uma certificação bem difícil de conseguir. E o que significa essa empresa B? Né? São organizações que dão igual peso para a gestão econômica com os resultados socioambientais. Então, é bem interessante isso. E aqui tem as outras, né, que a Natura não faz teste em animais, questão do biocomércio ético, e essas outras aqui também relacionadas à sustentabilidade. E a meta dela para 2020 é que 50% dos resíduos sejam reciclados, né, das embalagens, dos cosméticos dela. Ou ainda 50% sejam ecoeficientes. E o que seria isso? Que pelo menos metade da composição seja por materiais recicláveis ou que não tenha plástico. E olha o interessante que eu queria trazer, isso é só contextualização. Mas para escolher a cooperativa de resíduos que vai ser parceira dela, olha o que a Natura leva em consideração. A licença de operação e a outorga de recursos hídricos. Mas aí você vai me falar, Sônia, mas isso aí é básico, né? Você precisa ter licença ambiental. Sim, sim. Mas além disso, ela olha como que é o consumo de água, de energia, como que é a geração de resíduos dessas cooperativas, de efluentes e de emissões atmosféricas. Então, você pode ver que ela olha a preocupação que aquela empresa, aquela cooperativa vai ter com o meio ambiente. E por que ela faz isso? Por conta dos valores que a Natura preza. Então, ela acredita muito que isso, né, reafirmar esse compromisso na cadeia de fornecedores dela, isso vai reafirmar a questão do desenvolvimento sustentável a nível global, né? E ela vê isso como uma possibilidade e responsabilidade de assumir o papel de agente de transformação social e de conservação ambiental. Então, você vê que se você não realizar o licenciamento, se você não tiver condutas sustentáveis, hoje você fica um pouco de fora do mercado, tanto perante clientes, que são pessoas físicas, como possíveis parcerias ou o próprio comércio B2B que eles falam, né, que é empresas para empresas. Então, tá aí a importância. Essa entrevista aqui que eu trouxe, brevemente, é do diretor, não, na verdade, do fundador da Natura. Ela é bem recente, ela é do dia 19 desse mês. E olha que interessante, ele fala que só vê vantagens econômicas em ser sustentável, né? Então, aqui está a entrevista dele na íntegra, mas eu vou pegar só os principais pontos que eu acho relevante, né? Uma das perguntas que fizeram é como o setor privado pode colaborar com a agenda ambiental, né? E ele admite que só as políticas do governo, como a gente estava falando de criar lei, não dá conta. Então, a Lei Geral de Licenciamento ela não vai resolver tudo. Você precisa de um esforço multissetorial e, com certeza, o privado entra com peso nisso. E aqui a outra pergunta era, mas se o Estado não se impõe, vai ter uma sensação de impunidade que não domina? Ou seja, se o Estado não dá um incentivo, como que a gente muda o cenário ambiental?
E ele fala da questão de mostrar, né, que tem uma inversão de tendências, que é essa questão do passar a dar valor ao sustentável. E essa aqui é que eu acho mais interessante, porque ele foi questionado sobre todos esses eventos que aconteceu, derramamento de óleo, as queimadas na Amazônia, né? E aí a pergunta é como os estrangeiros podem ter olhar novamente para investir no Brasil. E ele fala que ao mesmo tempo que a gente passa uma das piores pandemias, a gente nunca teve tanta chance de criar uma prosperidade compartilhada, né? E ele fala que não é à toa que começou a se falar de SGC. Não, ESG, que são o quê? São critérios ambientais, sociais e de governança. E esses critérios aqui, eles têm relação com aqueles indicadores que eu tinha citado anteriormente. E a Natura, ela adota esses critérios. Então, ele fala que, ele reitera, né, que existe uma percepção dos investidores, né, sobre a questão sustentável, que vai trazer segurança dos seus investimentos a longo prazo e que precisam esses fatores de meio ambiente, social e de governança ser levados em consideração, né? Aí aqui ele fala sobre, o entrevistador pergunta para ele sobre o fato da Natura sempre ser associada à questão ambiental e fala como que isso, né? Como que essa postura tem ajudado a empresa no mercado internacional. E ele fala que nesses 50 anos de existência da empresa, ele não tem dúvidas que foi isso que ajudou a empresa a prosperar. E olha que interessante essa frase dele, Gabi. Toda vez que me perguntam qual o custo de ser sustentável, ele não sabe responder. Ele só sabe dizer que os benefícios de ser consistentemente sustentável permite que a sustentabilidade econômica também se consolide de uma maneira forte. Então, ele está falando aqui que o fato deles terem sempre essa consistência, né, nas suas atitudes, na sua imagem, sustentabilidade, incorporar esses critérios ambientais, sociais na sua gestão, faz com que a saúde financeira, a estrutura econômica da Natura seja consolidada, né? E aqui ele foi questionado que ele saiu uma vez como vice-presidente da Marina Silva em 2010, mas o que eu queria tirar daqui, que ele fala sobre política, é que precisa se colocar numa agenda a pauta que une produção e conservação. E ele fala que isso é um diferencial competitivo e que as empresas precisam ser atuantes, o setor privado precisa assumir o papel dele, né? Assim como a Natura já faz. Mas que também precisa de um Estado eficiente e que produza políticas públicas de qualidade. Então, daí a importância eu falei, de debater as leis, de achar um bom consenso. Então, é uma união multissetorial, né? Aqui eu só trouxe para nível de curiosidade mesmo a lista das 100 empresas mais sustentáveis do mundo, do ano passado. Essa lista aqui em 8º lugar o Banco do Brasil, foi eleito uma das empresas mais sustentáveis, e aqui ó, em 15º a Natura. E aqui também eu trouxe só para critério de incorporar ainda mais por que o Banco do Brasil, né? Aqui ó, a questão que eu falei, igual a da Natura. O Banco do Brasil também incorpora essa questão dos critérios ESG, né? Tem a ver com o meio ambiente, com a questão social, com a questão de transparência. E aqui no site do Banco do Brasil eles reiteram que os investidores estão cada vez mais atentos a esses fatores. Então, nas suas análises de decisões de investimento, estão sempre levando em consideração esses critérios de sustentabilidade. E aqui eu queria deixar uma mensagem que a cada crise as empresas elas têm que se reinventar. E nessa onda de melhorias, certamente a questão da sustentabilidade veio para ficar. Então, fica aí a reflexão às vezes a gente reclama por que licenciar, por que fazer licenciamento? E a gente está vendo que o caminho é muito mais além, na verdade, de fazer o licenciamento em si, que isso virou uma vantagem competitiva e que se a gente não buscar se atualizar e se aprimorar, né, a gente vai acabar perdendo, saindo do mercado, espantando.
Pessoal, estamos voltando aqui, problemas técnicos normais dessa nossa internet maravilhosa que aproxima, mas ao mesmo tempo, quando tem que distanciar, deixa a gente desesperado. Deixa. Olha, a gente fica. Olha, pessoal, trouxe a Alcione aqui para ela deixar uma mensagem final para vocês, para a gente fechar a nossa live, que ficou maravilhosa, vai estar salva aí no Face e também lá no YouTube da Redoma. Bastante interessante para vocês reverem, até eu vou rever muitos pontos específicos. Por favor, a senhora. E, e assim, fica de mensagem final essa questão justamente de tentar conciliar aí o desenvolvimento socioeconômico do país, como também com as questões ambientais, né? Então, acho que a gente não pode pender para o radicalismo, entendeu? Qualquer extremismo, ele é insano, né? Você não pode defender nem o desenvolvimento a qualquer custo e também não pode defender também o ambientalismo a qualquer custo, né? Muitas pessoas defendem, né, esse tipo de abordagem. Então, a gente tem que buscar conciliar, colocar, debater os diferentes interesses para chegar num consenso de desenvolvimento sustentável, de entender, sabe? Eu acho que precisa mudar a cultura, Gabi, de conceber o licenciamento ambiental. Igual você falou, a fama é ser oneroso, é ser como algo temeroso. Precisa mudar? Precisa sim. Mas não é bem assim. Hoje a gente tem que passar a enxergar por um outro ângulo. Por que não enxergar como um diferencial competitivo? Como um agregador de valor no seu negócio, né? Então é isso. Para quem quiser conhecer mais sobre licenciamento ambiental, se informar, se capacitar, eu recomendo, sou suspeita, mas recomendo que vocês conheçam o curso que eu, juntamente com o engenheiro ambiental Fabrício Vaz, disponibilizamos aí na Redoma para quem quiser saber mais. Exato. Senhora, muito obrigada. Foi uma aula fantástica. Quero agradecer também o Fabrício, que não está presente, mas ele está presente, eu tenho certeza, em coração. E vamos fazer também uma live a próxima vez com o Fabrício, já que ele foi um dos participantes deste e-book que está maravilhoso, seu curso de licenciamento ambiental, juntamente com o Fabrício. Então, é de uma profundidade, de uma proficiência e, ao mesmo tempo, com uma linguagem fluida, não está aquela linguagem rebuscada, confusa, está maravilhoso. E eu também sou suspeita para falar, né? Dos meus professores, das pessoas que são minhas amigas. Mas olha, pessoal, vale muito a pena. E o importante, sigam a professora, ela também está nas mídias sociais, está sempre postando algumas coisas muito interessantes. Hoje postou também um dado sobre o IBAMA. É muito bacana essa interação de vocês com os nossos professores. Uma excelente noite. A senhora, foi um prazer. Muito feliz com isso. Uma excelente noite. Obrigada, Gabi. Boa noite para todo mundo que acompanhou a gente até agora aí, guerreiros. E foi muito gratificante poder fazer essa troca de informação aí com você e disponibilizar para todo mundo. Muito obrigada, viu? Obrigada, Adi Astra.